Olá, meu nome é Vitor Augusto Tavares Leite, sou aluno da Engenharia Agronômica da Uniso, Universidade de Sorocaba. Bem, hoje estou realizando meu seminário da matéria de Gestão e Logística do Agronegócio, onde eu tinha que escolher uma reportagem e desenvolver assuntos sobre esta reportagem, sobre o tema que a reportagem abrange, certo? Bem, eu escolhi uma reportagem presente na revista Campo Rural, que é uma edição especial da AgriShow de 2023. O número dessa revista, da edição, é número 51. Bem, esta é a capa da revista. Para quem tem interesse em dar uma olhada nela, eu recomendo leitura. Bem, a reportagem que eu escolhi se encontra na página 8 da revista, certo? Com o título de Datagro, confirma a safra recorde de grãos no Brasil. E o subtítulo: Consultoria estima que a área plantada no país cresce por 13º ano consecutivo. Bem, agora irei desenvolver sobre esse tema. O texto trata da previsão da consultoria Datagro de uma safra recorde de grãos e oleaginosas no Brasil em 2023, com produção estimada de 320 milhões de toneladas. Esse número é mais elevado do que as previsões da Conab e do IBGE, que já projetavam a maior colheita da história, com produção prevista de 310 milhões e 300 milhões de toneladas, respectivamente. O estudo da Datagro aponta um quadro bastante favorável para a agricultura nacional, com oferta de crédito e preços excepcionais nas principais culturas durante 2022. Além de um sentimento de renda favorável ainda para 2023, apesar dos preços menores. A expansão do cultivo é apontada como um dos fatores para o crescimento da colheita, com o aumento da área plantada de grãos e oleaginosas no país pelo 13º ano seguido, com praticamente 80 milhões de hectares, quase 4% a mais do que em 2022. Os principais destaques na lista das culturas são a soja e o milho, que são os carros-chefes da agricultura nacional. E a expansão do cultivo ocorre pelo 13º ano consecutivo. Isso aponta para o bom momento do agronegócio brasileiro, que tem atraído investimentos mesmo em tempo de crise, certo? Além disso, a pandemia e as inseguranças nacionais Além disso, a pandemia e as inseguranças nas cadeias globais de suprimento de alimentos criaram uma oportunidade para o Brasil expandir suas exportações. Com previsão de uma safra recorde, o país tem a chance de se consolidar a sua posição como um dos principais produtores de grãos e oleaginosas no mundo. Segundo Flávio Roberto França Júnior, líder de pesquisa da Datagro, a produção recorde se deve a uma boa oferta de crédito, preços excepcionais e sentimento de renda favorável para 2023, mesmo com os preços menores em algumas culturas. No entanto, é importante lembrar que a previsão ainda é uma estimativa e que eventos climáticos externos, pragas e doenças podem afetar a produção e reduzir o resultado final. Por fim, é essencial que os agricultores brasileiros estejam atentos às previsões e adotem técnicas modernas de plantio, colheita e armazenamento para minimizar os riscos de perdas de safra. Se a previsão da Datagro se concretizar, a safra recorde significará um crescimento de cerca de 11% em relação à colheita feita no ano passado, o que pode ser um importante motor para a recuperação econômica do nosso país. Ou seja, com todos os cuidados sendo tomados de maneira correta e preventiva, num aspecto geral, a economia do nosso país tende a ganhar muito com isso. Como eu falei há pouco, a nossa chance de
nos colocarmos e mantivermos, consolidarmos nosso lugar em produção no mundo, vai ser muito importante para a gente. Porque assim, como eu disse, eu vou acabar dizendo aqui, vai ser redundante. Eu já falei, mas é algo realmente muito interessante de se ver. É muito interessante de que se aconteça, porque muita coisa em nosso país pode mudar. A gente pode acabar elevando o valor do real em relação ao dólar, certo? Fazer o dólar ter uma diminuição. Bem que a gente depende às vezes do dólar em algumas questões, certo? Nas exportações e tudo mais. Mas pode ter uma diferença em relação a isso. Inflação, principalmente, no nosso país pode cair bastante. E uma coisa que eu percebo bem, que é uma área que eu estou entrando, seria sobre questão de grãos. Eu estou, por enquanto, entrando numa área sobre fertilizantes e eu vejo na empresa que eu estou atuando como estagiário, muito focado em grãos. E exatamente os grãos, dois deles, que são a soja e o milho, são os principais carro-chefes da agricultura do nosso país. Então, acredito que com esse ano de 2023 que ainda está acontecendo, que agora nesse momento estamos ainda no mês 5, ainda tem muito do que crescer. Teve recentemente algumas chuvas que dificultaram a colheita da soja, certo? Mas de qualquer maneira, mesmo com essa dificuldade que os produtores passaram nesse ano, ainda se tem uma grande previsão, né, como a Datagro aponta, até mesmo o IBGE quanto o Conab, de uma safra recorde, certo? Expectativas muito grandes na produção. Então, vendo toda essa reportagem, eu acredito que muito do que a gente está para viver ainda nesse ano vai ser de usar o termo de realizações para o agronegócio brasileiro, pois ainda dá para se firmar cada vez mais como um dos maiores produtores de alimentos do mundo, certo? E é isso, creio que não só nesse ano, mas como nos próximos anos continuaremos sendo grandes produtores de alimento em todo o planeta Terra e que continuaremos batendo recorde ano após ano. E é isso, e com isso eu fecho o meu seminário sobre a reportagem da Datagro sobre o recorde de produção na safra de 2023. Agradeço a atenção e a oportunidade. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite, dia, tarde, aí depende de onde você estiver, do momento que você estiver assistindo esse vídeo, mas eu agradeço a oportunidade, professor. Deus abençoe. Amém.